3 dias depois, nós fizemos o conselho universitário no auditório João Alfredo, chamamos a professora Tânia Bacelar e pedimos a Tânia para fazer uma exposição sobre a importância da universidade pública nas transformações sociais do Brasil, e a necessidade de termos um novo quadro regulatório para a nossa universidade, posto que o estatuto era de 1975. E assim foi feito. Foi criada uma comissão, não vou repetir aqui todos os passos, todos eles são conhecidos por todos, mas naquele momento está registrado e ficou claro que caberia ao Conselho Universitário, a instância máxima da universidade, receber a proposta oriunda da Estatuinte e, sim, deliberar sobre as suas decisões no quadro da legislação da Constituição Federal do Brasil. Isso ficou claríssimo e colocamos à disposição da Assembleia Estatuinte a Procuradoria Jurídica da Universidade para que esse acompanhamento foi feito. Então, não vou entrar nos detalhes aqui do processo, muito rico e muito importante, mas foi isso que aconteceu. O Conselho Universitário recebeu o documento que veio da Estatuinte na íntegra, sem mexer uma vírgula, encaminhou à Procuradoria da Universidade, como era sua obrigação. A Procuradoria fez um parecer, o processo voltou por 3 reuniões do Conselho Universitário e a versão final foi aprovada e foi encaminhada ao Ministério da Educação e ao Conselho Nacional de Educação, a quem cabe a decisão final sobre o Estatuto. E agora eu vou entrar na questão concreta da flexibilidade e do ponto eletrônico. Eu vou fazer menção ao vídeo que vocês todos conhecem e que eu ouvi várias vezes, tá? Que foi no primeiro debate, deve fazer algo como 7 anos, acho que foi em Vitória, e eu não retiro uma vírgula do que eu disse. E eu não tenho nenhum medo de dizer aqui que não só penso exatamente daquela forma, como as decisões que estão sendo tomadas estão de acordo, estão em consonância com a visão conceitual que eu tenho sobre a flexibilização e sobre o ponto eletrônico. Não retiro uma vírgula e não tenho nenhuma dúvida, Marcos, que no legado que eu coloquei aqui, isso vai estar colocado. Então, e por quê? Por que eu digo isso? Todos nós aqui, quando decidimos fazer o concurso público, nós sabíamos que o regime de trabalho do servidor público no Brasil é 40 horas. Alguém tem dúvida disso? Que é 40 horas semanais, o regime de trabalho de todos os servidores, quando ele faz o concurso, quando ele assina o contrato com o Ministério da Educação, no nosso caso, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista dos compromissos nossos como servidores públicos. Não tenho nenhuma dúvida disso. Se alguém contestar, que o faça dentro do que eu estou dizendo. A Andifes, a Associação Nacional das Universidades Federais, pronunciou-se formalmente com relação ao tema. E ela aprovou, por unanimidade, que o regime público dos servidores das universidades federais é 40 horas semanais. Então esse é o ponto. O que foi que eu disse no vídeo que o sindicato tanto mostra e que eu quero que continue mostrando? Não tenho nenhum medo do que eu disse ou do que eu estou dizendo aqui. Pode continuar mostrando. Eu disse que sou conceitualmente contrário ao ponto eletrônico do ponto de vista da construção das relações de trabalho, particularmente nas universidades, que devem primar pela democracia, pela capacidade nossa de internalizar as decisões que são tomadas no conselhos, como, por exemplo, a flexibilização da jornada de trabalho. Vocês pensam que a universidade como um todo é favorável à flexibilização da jornada de trabalho? Não, não é favorável. Todavia,
Todavia, eu falei do conceito. Por que o conceito? Porque foi dito aqui e eu sou de pleno acordo. E é isso que eu disse na minha fala, que não está no vídeo. Vocês botaram no vídeo aquilo que lhes interessa para mostrar ou tentar mostrar que eu estava em contradição e eu não estou. Eu disse que, historicamente, a redução da jornada de trabalho, ela é um direito e uma luta dos trabalhadores do mundo inteiro. Pode olhar no vídeo. 35 horas na França, e fiz referência na época à escravatura com que os mineiros na Inglaterra viveram no século XIX e as grandes greves dos mineiros da Inglaterra em defesa da jornada de 40 horas e de 30 horas, como aqui até hoje os trabalhadores da França, país onde eu estudei, que eu conheço bem, lutam pela manutenção da jornada. Então, conceitualmente, Helena, eu não tenho nenhuma dúvida de que nós temos que trabalhar para a redução da jornada de trabalho. E é por isso que nós estamos cumprindo o nosso compromisso da campanha. Foi o reitor e a sua equipe, uma equipe competente, que em um processo de discussão, e não tem como negar, foi dito aqui 16 reuniões com o sindicato sobre o assunto. O tema do ponto eletrônico não foi ponto de acordo, isso foi o Delita disse, isso foi objeto de discussão no Conselho de Administração. Então, mas foi o reitor, fui eu que levei a proposta para o Conselho da Universidade, que trata do tema da flexibilização da jornada de trabalho. Então, missão encaminhada, proposta feita, proposta cumprida. Agora, vamos à questão concreta. A questão concreta da flexibilização. Então, está claro que nós encaminhamos e o Conselho aprovou por unanimidade a flexibilização da jornada de trabalho. Se ela será para todos os servidores técnicos ou não, não cabe ao reitor de chegar nesse nível. Foram criadas comissões paritárias nos centros, foram criadas uma comissão geral na reitoria composta por 3 membros da gestão e 3 indicados pelo sindicato. Isso foi decisão do Conselho de Administração para discutir as condições da flexibilização da jornada de trabalho. Porque nós sabemos que você só pode flexibilizar dentro da lei, naqueles lugares onde há turno contínuo, onde há 12 horas ininterruptas, etc, etc. Então isso é uma decisão de lei. É isso que está em discussão e acho que foi muito correta a pergunta que foi feita aqui, de que as comissões têm que retomar. E não é o reitor que vai decidir ou discutir se no Departamento de Engenharia Civil, que é o meu, vai ter ou não flexibilidade. Por favor, isso é uma decisão local. E assumam a responsabilidade os gestores locais, até o gestor maior, que é o reitor. O meu papel foi de encaminhar a decisão política, é uma decisão política, não é uma decisão técnica, não é técnica, é política, porque podia também não ter feito. Não podia não ter feito? Podia. Por quê? Porque o regime é 40 horas, sejamos muito claros. O regime é 40 horas. Você tem universidades, a UFMG, por exemplo, que implantou que é 40 horas com ponto eletrônico. Isso foi uma decisão da administração da UFMG e foi feito. Então, eu não tinha, mas eu acho que conceitualmente tem que ter a flexibilidade. E são as comissões locais que têm que decidir como e em que condições vão fazer. Então, aí já avançando para a conclusão, entra na questão do ponto em si. Né? Então, a flexibilização é uma construção coletiva, as comissões estão aí para fazer funcionar. A questão da autonomia. Nós somos autônomos para definir os nossos salários? Nós somos autônomos para definir quantas vagas de concurso nós vamos realizar? Nós somos autônomos para decidir sobre o aumento que tem que acontecer das FGs e CDs, que são extremamente baixas? Nós somos autônomos para decidir sobre os cursos de graduação e pós-graduação que nós propomos? Não, nós não somos autônomos. Nós estamos submetidos ao Ministério da Educação do Brasil, para nós criarmos um curso de pós-graduação. A Propes que está aqui presente, eu fui pró-reitor. Você não cria uma licenciatura, uma especialização? Sim, nós temos o poder de decisão, mas um mestrado acadêmico ou profissional e um doutorado, eu não crio. A Propes não cria porque ela quer. Ela tem que fazer uma PCN, um projeto de curso novo, ela tem que chamar uma avaliação externa, tem todo um procedimento, ela tem que aprovar nas câmaras, tem que aprovar no Conselho Universitário e tem que ir para a CAPES.
A CAPES é composta pelos pesquisadores, por nós próprios, em 47 áreas, e a CAPES decide, aprova ou não aprova. E todas as universidades, isso é fundamental, aceitam, sejam públicas ou privadas. Isso é uma grande conquista da comunidade científica do Brasil. Então, estou dando esses 4 exemplos, é possível que tenha mais, para mostrar que a nossa autonomia é uma autonomia relativa, é uma autonomia dentro dos marcos da Constituição do Brasil e do que diz o Ministério da Educação. Então, quero chegar muito ponto, Helena e os demais membros do sindicato. Qual é o interesse que eu, como reitor, que Lenita, que Flor, a nossa vice, toda a equipe aqui que Sônia, enfim, qual é o nosso interesse para esse legado, Marcos, que eu tanto prezo qual é o nosso interesse em prejudicar, em colocar uma camisa de força, como foi dito, ou prender o técnico na secretaria do Departamento de Engenharia Civil? Qual é o interesse em fazer isso? Eu não consigo entender. Aí veja, aí eu vou dizer assim o que eu sinto, o que eu penso. Eu acho que, do mesmo jeito que a gente defende a democracia, a universidade pública, eu não tenho dúvida hoje, e me prove o contrário, eu mudo, não tem problema. A única forma de nós garantirmos a flexibilização da jornada é se nós tivermos associado a ela um mecanismo de controle eletrônico que seja sustentável diante do Ministério Público, diante da Advocacia Geral da União, diante do TCU, diante da AGU. Se me mostrar um outro, se provar que há um outro mecanismo sustentável que blinde a universidade contra uma ação e que nos diga, obriga o reitor a voltar ao regime de 40 horas, pode acontecer. Os órgãos de controle, o TCU pode perfeitamente obrigar o reitor a tomar essa decisão, e ele vai ter que tomar. E isso seria o pior dos mundos, porque se há uma universidade nesse Brasil que é uma referência, se há uma universidade que prima pela competência e pelas tomadas de decisões, e o que ela faz impacta diretamente em todo o Brasil, é a Universidade Federal de Pernambuco. Eu orgulho demais dessa universidade, e acho que todos nós aqui nos orgulhamos dela, Tereza, porque nós sabemos da importância. Então, eu queria concluir dizendo que, se me for mostrado, a nossa pró-reitora, ela veio da auditoria da universidade. A auditoria está aqui presente. O pró-reitor, ele vem das controladorias, ele é o pró-reitor do planejamento. Então, se a lei está dizendo que a forma de garantir uma conquista, gente, às 30 horas, não é um direito. O direito é as 40 horas do contrato, do concurso. Ou eu estou dizendo alguma coisa que seja absurda e vocês não concordem? Passa a ser um direito no momento em que, pela lei, nós temos um direito à flexibilização, e eu sou totalmente a favor e não vou mais repetir. Agora, segure as 30 horas, durma tranquilo, como eu tenho que dormir, vocês têm que dormir, sabendo que nós estamos fazendo a coisa certa e legalmente sustentável. Eu só vejo hoje, eu vou dizer com toda franqueza, com toda sinceridade, eu não vejo outro caminho que não seja o controle eletrônico, para além de toda a complexidade que é a oferta dos serviços da universidade, dos 3 turnos, e a discussão política com as chefias e com os diretores de centro. Ou vocês acham que o reitor governa sozinho? De jeito nenhum, e não deve governar, porque senão você teria uma estrutura monárquica e autoritária, que no nosso caso, o reitor governa com o conselho universitário. O conselho universitário é composto pelas unidades acadêmicas, e são as unidades acadêmicas que aprovaram por unanimidade esse procedimento. Então, eu quero concluir com o último ponto, dizendo que é uma construção. Eu acredito que na próxima semana o sindicato vai sentar novamente com a comissão que a pró-reitora coordena e vai começar, e vai dar continuidade à discussão. Nós vamos estar extremamente atentos aos ajustes a serem feitos, porque nós, como eu disse no início, conceitualmente nós devemos evoluir num processo, o país como um todo, para uma situação em que não haja necessidade de um controle eletrônico e que o controle se dê pelas nossas relações sociais. Mas isso é uma construção, não é o caso hoje. Então é isso que eu tenho a dizer. Eu quero agradecer a todos, quero agradecer ao sindicato, quero agradecer a toda a gestão e dizer que viremos tantas vezes quantas forem necessárias. Acho que foi um momento muito rico para a universidade. Acho que nós trabalhamos e discordamos aqui uns dos outros com respeito,
Não peço respeito à minha pessoa, peço respeito, e isso foi feito, à figura da instituição. Quando o reitor é agredido, como já foi inúmeras vezes, é a instituição que é agredida, e portanto, isso não vem do nosso sindicato. A nossa segurança institucional é extremamente competente, é composta por servidores públicos impecáveis, defendo com todas as letras a segurança institucional da universidade, porque ela cumpre o seu papel com muito cuidado, com muita atenção. Eu tenho muito orgulho os servidores que estão aqui. Envio um abraço e um agradecimento a Armando pela competência com que Armando e a equipe têm conduzido a segurança da nossa universidade, dos nossos estudantes, a sua articulação com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, no que diz respeito à segurança da nossa comunidade, interna e externamente à nossa universidade. Quero agradecer a todos e viremos tantas vezes quantas forem necessárias em audiências que o sindicato chame. Obrigado. Não, a gente gostaria também de dar a nossa resposta em um tempo mais limitado, mas colocar a nossa posição com relação ao que foi nos perguntado, o que foi debatido aqui. Primeiro, eu queria colocar que eu não gostaria, mas eu saio daqui com a impressão de que esses espaços são criados para criar uma sensação de democracia na universidade. Porque não adianta, por melhores que sejam nossos argumentos, a gestão é refratária. Ela não escuta nada que a gente fala. Ou se escuta, não desconsidera. Porque, gente, o reitor coloca aqui que ele continua afirmando toda aquela posição que ele tinha em 2011. Gente, em 2011, o que foi veiculado, o que foi colocado para as pessoas, quem já estava aqui em 2011, né? Então criou uma sensação em todo mundo, porque era essa coisa que se colocava, de que o reitorado colocaria a questão das 30 horas para todo mundo, né? E que o reitor era contra o ponto eletrônico. Não era isso? Não era esse o entendimento que todo mundo teve?